qual seja a vontade de Deus, ou a vontade do Senhor. Feche os seus olhos. Pai Santo, mais uma vez a Tua palavra está sendo lida, e que ela possa cumprir o propósito para o que ela foi instituída, ó Deus. Que o Senhor receba toda a glória, toda a honra, todo o louvor. Ó Deus, que Satanás não tome parte neste culto, mas que o Senhor o repreenda. Ó Deus, que os nossos corações sejam achados aqui hoje como uma boa terra, para que a Tua semente possa crescer e germinar. Em o nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Bom, se você não fez isso, faça nesse momento. Cumprimente seu irmão que está ao seu lado. Diga para ele que bom que você veio. Vamos lá então. Capítulo 5, versículo 15 foi onde eu li. Bom, irmãos, da última vez que eu ministrei essa mensagem, eu parei lá em Efésios capítulo 4, a partir do versículo 24. A gente está falando aí um tempo, já bastante tempo, sobre mentes transformadas, uma batida feroz aí, muitos obreiros se mobilizando, nos dando também suporte para falar a respeito disso. Eu gostaria de dar uma extensão em algumas coisas que eu não falei da última vez e falar um pouco aqui agora, amém? Nós tínhamos parado no versículo 24, aonde a gente afirmou que o novo homem, ele é criado em justiça, verdade e santidade. Para quem não sabe, o novo homem é o que nasceu novamente. Isso aconteceu na cruz do Calvário. Quando Cristo ressuscitou dos mortos, ele abriu um crédito para que os homens nascessem de novo. E a partir da fé em Cristo Jesus, nós nascemos novamente. Por isso nós afirmamos a respeito do novo homem, que esse novo homem, ele é criado em justiça, verdade e santidade. E aí a gente fez uma análise de Romanos capítulo 12, versículo 2, onde o apóstolo Paulo faz a afirmação: e não vos conformeis com este século ou com este tempo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E daí a gente tirou uma análise que se resume praticamente nesses 3 pontos que foram afirmados aqui. Quantos pontos? Quantos pontos? O primeiro é inconformação, o segundo é transformação e o terceiro é o nível de experiência. Não há possibilidade de a gente viver esse nível de experiência, que é a conversão, sem antes acontecer a inconformação. E o que é se conformar? É não se voltar, é não se moldar ou não tomar a forma. Por isso, quem não se inconforma, não transformado. Você está aqui? E quem não é transformado, não trilha pelo nível de experiência. E que define muita coisa para a gente, irmãos. Por que muitos de nós não conseguimos aprofundar? Por que muitos de nós não conseguimos alcançar certo tipo de mudanças em nossa vida? É porque a gente ainda não sofreu uma metanoia. A gente tem sempre falado isso aqui. O que explica a não transformação de um ser humano, tanto homem quanto mulher, é a transformação que não ocorreu. Porque somente quando acontece a transformação é que a gente vai aqui, para que experimenteis.
você percebe que ele fala para. Se não se conformar, não se transforma. E se não for transformado, não parte para o nível de experiência. Então não tem como você viver uma experiência sem antes você sofrer uma transformação. Amém, irmãos? Então é preciso ser transformado. Nós não podemos cobrar de alguém a frustração no nível de experiência se essa pessoa nunca foi transformada por Deus. Então ela sempre vai se prender ou se voltar ao mesmo estilo de vida, porque ela nunca avançou no nível de experiência. Porque eu só consigo avançar no nível de experiência quando de fato eu sou transformado. E a transformação só ocorre a partir de uma inconformação. Você olha, nossa, esse mundo já não é mais para mim, essas amizades já não são mais para mim, esse local já não me prende mais, esse comportamento, essa gíria, essa fala, tudo isso nós vamos ver. Porque a partir disso que o apóstolo Paulo, ele vai discorrer até a gente chegar onde a gente afirmou, e eu vou correr para que a gente possa entender esse nível de conversão a partir de uma mudança na mente. Então, a partir disso, do verso 24 até o verso 32, o apóstolo Paulo vai tratar agora de um comportamento, porque tudo que ele instruiu antes foi sobre mentalidade. Não pensem, não se voltem mais, porque vocês já morreram. Tudo isso se volta a sofrer um choque de realidade. E agora, quando eu choco na minha realidade, quando eu mudo a minha cosmovisão, quando eu mudo a minha visão de mundo, quando eu mudo naquilo que eu olho para esse tempo, o que acontece comigo? É a pergunta que não quer calar. Quando eu vou identificar, Miquel, que eu de fato sofri uma mudança na minha mente? Quando essas coisas que ele vai listar estiverem na nossa vida mudada. Você está aqui? Amém? Os que estão aí atrás estão ouvindo bem agora? Glória a Deus. Então, o primeiro ponto que a gente consegue identificar, que vai do verso 24 ou 25 até o 32, ele destaca. Se você for acompanhando comigo, você vai ver: deixai a mentira. Ele falou de mentalidade transformada, agora ele falou do resultado, pastor Ivani e Raquel, de alguém que sofreu uma mudança na mente. Paulo está dando uma cola. Como a igreja saberá que o não crente saiu do posicionamento de não crente para um cristão? Quando essas coisas aqui começarem a sair da vida do indivíduo. Eu estou falando pausadamente porque isso aqui é uma instrução. A gente precisa se voltar para alguns ensinamentos da Bíblia. Por isso que a gente observou do porquê que muitos fazem do batismo nas águas algo banal. A gente já falou isso. Por que torna um batismo banal? Porque depois que sai das águas não muda nada, irmão. Então o que isso mostra para a gente? Que a gente precisa entender o batismo, para que isso possa refletir na nossa conduta. Porque uma vez que a gente entende dessas águas, agora é um novo homem, agora é uma nova mulher. E esse novo ser, ele é a imagem de quem? É a imagem de quem? É a imagem de Cristo. Porque somente Cristo é capaz de afetar o homem na sua cosmovisão. Aí a primeira coisa que ele destaca é: deixai a mentira. Pessoa alguma, depois de ter sofrido uma mudança na mente, consegue se deixar levar pela mentira. Segundo ponto: irai-vos, mas não pequeis. A ira pode até chegar no nosso coração, mas nós não abriremos a porta para um pecado ser gerado. Terceiro ponto: não deem lugar ao diabo. Uma pessoa que sofreu uma influência na sua mentalidade, ela não abre acesso
Porque lugar aqui vem da palavra topos, que é ocasião, que é região. Ele não está falando de algo que Satanás chega e toma força. Ele está falando de algo que a gente dá condição. Quando ele diz e não deem lugar, ele está falando, não abram uma ocasião. Não façam ou não facilitem para Satanás montar um escritório na vida de vocês. Quando é que Satanás monta um escritório na nossa vida? Quando a gente cede um lugar. E nesse lugar a gente sempre se volta a ele. Todas as vezes, todos os dias. E aí Satanás mora. E aí Satanás cria um espaço para ele. Como é que é isso? Satanás vem e ultrapassa o limite, ou ele só entra onde ele é convidado? Você está aqui? Quem sofreu uma mudança na sua mente não facilita para Satanás. Fale para o seu irmão, uma vez que Deus mudou sua mentalidade, Satanás só ocupará espaço se você der acesso. Então muitas coisas que a gente cuida em até gabinetes são problemas que as próprias pessoas abrem espaço, abrem acesso. E de que forma? Não está aqui aleatório. Ele não fala aqui de forma aleatória para não se dar lugar a nível de comportamento, porque ele está falando claramente a respeito disso, de que certas decisões que a gente toma na vida abrem espaço para Satanás. Ele só fica procurando a quem ele pode. Você percebe? Satanás anda ao nosso, procurando a quem ele possa. Por que ele está procurando? Porque não é todo mundo que dá acesso. É interessante que a gente vai lembrar de um homem que Deus pegou como exemplo e chocante a vida dele. Longe de mim querer ser tratado como Jó, porque eu não sou Jó e nem suportaria o que ele enfrentou. Se quando uma mãe perde um filho, já arranca o cabelo da cabeça, você imagina se ela perder 10 de uma vez só e sem direito de reclamar. Foi o cenário que Jó se encontrou. Mas Deus disse uma coisa para ele, dele melhor dizendo. Falou, Satanás, você está vendo? Tem visto meu servo? Olha Satanás, é claro, Senhor, dá tudo para ele. Aí Satanás fala assim, então me deixa tocar. É isso que ele fala? Toca lá, Senhor. Por que ele pede para Deus tocar? Por que será que ele pede para Deus tocar, cara? Jó não tinha espaço, não tinha brecha. O acesso até Jó era passar pelo capitão de Jó. O acesso até Jó era passar por aquele que gerenciava a vida de Jó. Então Satanás nem falou, eu vou lá, não, ele toca o Senhor, porque só Deus tinha acesso. É esse nível de espaço que Paulo está instruindo a igreja. Não tem lugar, porque uma vez que você dá lugar, não tem como você orar a Deus. A única resposta que Deus vai falar, você deu acesso, eu não sou teu dono, você faz o que quer, tem o que deseja, faz o que bem entende, pensa no que bem entende, não se policia, não se freia. E aí quando a situação aperta, meu Deus, não, Deus não é o seu Deus. É o que o apóstolo Paulo está dizendo. Não facilitem, não dê ocasião, não construam um escritório na sua vida para o diabo. Porque quem é que tem lugar na tua vida? Quem? É Deus. Deus é o nosso dono. Você está aqui? Ele ainda continua, não roube, ou seja, não seja desonesto.
aquela propinazinha ou aquele negocinho que passa desapercebido. Não pode, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Isso aqui eu tomo para a minha vida, uma fala era 10 palavrões. Se fosse escrever um livro, o livro ia ser só de palavras que não convém. E hoje eu não consigo ouvir sequer um palavrão. Aí às vezes eu fico indignado com algumas criancinhas lá em cima que xingavam. Aí daqui a pouco o senhor, você fazia o mesmo, cara. Tá rindo, para? Porque a gente tem que, pensar na nossa condição, antes também de às vezes a gente ir no... Você veio da mesma condição, então tenha paciência. Você consegue compreender? Não saia da vossa boca, a responsabilidade é do indivíduo que foi transformado. A única responsabilidade de Deus é em afetar o entendimento do homem. E uma vez, Daniel, que ele afeta o entendimento do homem, ele espera que o homem dê uma resposta em nível de mudança. Por isso que Paulo está instruindo, não por uma obrigação, mas instruindo por uma espontânea vontade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Aí ele diz, e não entristeçais o Espírito Santo. Olha só, irmão, no comportamento está enquadrado, não dá lugar para diabo, e também não entristecer o Espírito Santo. Você percebe que todas essas coisas estão ocasionadas, literalmente, no nível de posicionamento. Então quem mente, quem se ira e peca, quem cede espaço, quem rouba, quem fala palavras torpes, está num caminho de desonra à pessoa do Espírito Santo. É o que ele está dizendo. E não entristecer, porque uma vez que ele monta o escritório e você faz a vontade dele, o Espírito Santo está zangado, está entristecido e não está alegre. Você está aqui? Ali diz, toda amargura, toda cólera, toda ira, e gritaria, e blasfêmias, e malícia, seja tirada do meio de vós. Tem alguém amargurado aqui? Tem alguém com cólera, com ira, com malícia? É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Esse comportamento não pertence mais à nossa vida. Por que não pertence mais? Porque eu sofri uma mudança na minha mentalidade. E isso afeta no meu nível de experiência com Deus. Se você tinha dúvida, essa dúvida está sendo sanada. Você vai ver que o mesmo apóstolo Pedro, você vai ver que o apóstolo Pedro também fala a mesma coisa que o apóstolo Paulo na sua primeira carta, no capítulo 2. Ele vai falando assim, deixando pois toda malícia, toda cólera, toda maldade, todo fingimento, aí ele vai falar, desejai-o afetuosamente. Você está aqui? Então não tem como a gente avançar no nível de experiência com Deus se antes a gente não for transformado por Deus. Deus não se atrai tão fácil assim. Fala para o teu irmão, Deus não é atraído tão fácil assim. Por que com alguns acontece e com outros não? Porque alguns se aproximam e outros não. Porque alguns foram transformados e outros não. Porque alguns foram mudados na sua mentalidade e outros não. Isso ele diz, tirem toda a amargura, toda a cólera. Então é impossível um coração amargurado, colérico, irado, alcançar a benevolência de Deus. É preciso que essas coisas sejam expurgadas do nosso coração. Por isso que essa instrução está a nível de comportamento. Então a sua consciência agora, nesse exato momento, vai começar a calcular. Meu Deus, esse comportamento aqui, tratei fulano, beltrano, ciclano, e esses dias, meu Deus, a gente começa a pensar, eu preciso abandonar.
Aí quando a gente lê essas coisas, a gente entende que Deus não faz acepção de pessoas. Deus não tem os seus favoritos, mas Deus tem aqueles que abrem mão de certas coisas só para inclinar sua cabeça no peito dele. João chegou, inclinou a cabeça. Quem és, Senhor? Olha, aquele não é de qualquer maneira, irmãos. Então existe uma maneira da gente acessar o nível de experiência e de conversão. Aí lá no verso 32, sejam benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros. Conversão é mudança no comportamento. É preciso isso mudar a nossa mentalidade, irmãos. Que o nosso comportamento, ele diz respeito àquilo que a gente sofreu como mudança na mente. Então não tem como o indivíduo tomar certo tipo de postura no meio congregacional e dizer que é transformada ou transformado. Porque a transformação, ela muda o nosso comportamento. Quem antes tinha dificuldade de perdoar, hoje é liberal no perdão. Alguém olha assim, rapaz, aquele cara ali era o carniceiro do 7 de abril. Aí quando olha, nossa, uma pombinha mansa. Se bobear, até o vento espanta ele. Por que que isso acontece? Conversão, transformação. Hoje, se eu der uma topada, eu não vou falar aquele verbo. Vou falar sangue do Cordeiro, pedra dos infernos, arrancou a unha do meu dedo. Hoje, se eu for ofendido, eu vou orar, irmão. Porque se eu for tomar uma decisão precipitada, aí eu puxo o cara que estava lá, o defunto morto, ele revive de novo. Aí, irmãos, é em vão toda a nossa conduta. E aí Cristo precisa ser crucificado de novo, porque o sacrifício dele não foi capaz de mudar minha vida. O que isso quer dizer, Miquel? Alguém precisa olhar para você e dizer: eu quero ser um cristão como fulano. Eu quero ser um cristão como fulana. Por quê? Pô, tu não sabia o histórico dela? Tu não sabia o histórico dele? E você não pode se escandalizar com isso não, irmãos. Porque o teu histórico está aí para dizer que você só foi alcançado pela graça. Ninguém fez por onde merecer, mas todos nós, depois de sermos inseridos na graça de Cristo, resplandecemos a imagem dele. Aleluia! Glórias a Deus! Aí lá em Efésios capítulo 5, verso 7, ele diz: não sejam companheiro deles. Qual é o sentido de companheiros aqui? Ser participante, ser cúmplice das obras. Porque às vezes você pode não participar, mas você é um cúmplice. Você está vendo tudo acontecendo e não fala nada. Cumplicidade também é pecado. Olha para o teu irmão e fala: cumplicidade é pecado também. Ainda que você não cometa, mas saiba quem cometeu e cruzou os braços, você é cúmplice. Está fadado ao mesmo pecado transpassar você. Irmãos, foi pregado aqui no domingo, o senhor falou sobre Eli, a casa de Eli. Eli foi cúmplice dos seus próprios filhos. O profeta chegou para ele e falou assim: ó, tudo isso aconteceu debaixo do teu nariz. Teu sacerdócio acaba hoje. Meu Pai do céu. E eu não vou deixar ninguém ter herança nesse sacerdócio para aqui. Mas um dia eu vou gerar um sacerdócio fiel. Já estava falando de Cristo. Que, irmão, coisa boa não estava sendo gerada da humanidade. Então a gente também não pode querer quebrar Eli, se a gente também veio do mesmo lanaçal de pecado. Mas o próprio Deus disse: um dia um sacerdócio fiel será estabelecido. A vida de Samuel já estava dizendo praticamente a própria vinda de Cristo. Um sacerdócio fiel, ainda que ele cresceu no meio de tanta calamidade, ele não se corrompeu. Ele foi fiel no seu sacerdócio.
E é isso que Deus espera de nós, que nós não sejamos companheiros. Cumplicidade também é pecado. Chegou nos teus ouvidos, para em você, porque se passar de você, você paga pelo mesmo boleto. E aí, irmãos, você acaba sendo seletivo sem querer ser seletivo. Não de forma direta, porque de forma direta eu escolho, mas de forma indireta é a base que está sobre a minha vida. Você acha que é todo tipo de pessoa que se sente à vontade em sentar comigo para falar certo tipo de assunto? Não se sente à vontade. Não se sente à vontade com um pastor de igreja. Não se sente à vontade com um líder sério. Não se sente à vontade com um líder, com um obreiro fiel. Por quê? Porque a sua vida reflete uma luz. E aí, ele não é companheiro. Então certos tipos de coisas só vem na vida de muitas pessoas porque facilitam o acesso. E aí se torna cúmplice. Eu estou abrindo os seus olhos aqui, porque tem coisas que a gente sofre pelo pecado de outros por causa da nossa cumplicidade. Amém? Então cuidado. Vamos dar uma corridinha. Observe Efésios capítulo 5, versículo 11. E não comuniqueis com as obras infrutuosas ou infrutíferas das trevas, mas antes condenai-as. Condenar no sentido aqui, irmão, de você ficar indignado. Sabe quando levaram a notícia para Paulo, que estava tendo um suposto lance entre a mãe e o filho? Paulo de longe falou: cara, não é possível que os obreiros, os líderes da congregação de Corinto permitiram isso acontecer. Sabe o que estava acontecendo? Eu vou abrir um leque aqui para você na íntegra. Cumplicidade. O que acontece em muitos ministérios? Vou generalizar. É isso, nível de cumplicidade. Ninguém tem coragem de se levantar para falar o que é a verdade, porque está todo mundo na mentira. Então não tem ninguém corajoso o suficiente. Mas Paulo representa o sacerdócio fiel. Alguém que olhou e falou assim: cara, tira do meio. Você está aqui? No nível de sacerdócio fiel não há cumplicidade. O que chega, chega para ser resolvido. E aleluia, glória a Deus por isso. Então isso aqui é crescimento. Nós não conseguimos ser companheiros das obras. Nós não conseguimos ser cúmplices. Porque senão, irmãos, a obra de Cristo é em vão. Lá em Malaquias, o próprio Deus falou assim: cara, eu preciso de um obreiro ousado. Para quê, Senhor? Para fechar a porta do templo. Porque eu não aguento ver esse templo aberto. Jesus amado. Talvez você se pergunte: tem um texto da Bíblia que fala onde Deus preferia a igreja fechada? Está lá em Malaquias. Por quê, irmãos? Porque tudo estava acontecendo debalde. Os sacerdotes estavam em nível de companheirismo com a infidelidade. Aí, ó, fogo sendo aceso debalde, canção a balde rolando no templo antigo, o sacrifício. Aí Deus olhou: rapaz, entregando até novilho, eles estão entregando até sacrifício. Aí o próprio Deus olha e vê que o nível de sacrifício dos sacerdotes estava compatível com o caráter que eles apresentavam. Você está aqui? Então tudo que fazemos está voltado ao caráter que nós transmitimos diante de Deus. Aí ele diz em Efésios 5:8: andem como filhos da luz. De que forma? Aprovando o que é agradável e condenando as obras sem fruto. Então esse é o posicionamento de alguém que sofreu a mudança na mente. Aí a partir disso é que ele diz: desperta, ó tu que dormes, e Cristo resplandecerá, te esclarecerá.
Aí lá no verso 15, o verso que a gente leu: vede prudentemente como andais, não como nécio, como pessoa sem entendimento, mas sim como sábios. E qual é o conceito aqui de ser um sábio? Um ser de mente iluminada. Aleluia! Deus quer que sejamos sábios e compreendamos a vontade dEle para a nossa vida. De que forma, Miqueias? Vendo a forma como a gente caminha. E aí lá no verso 16 ele vai dizer: remindo o tempo, porque os dias são mais. Sabe o que ele está dizendo? Aproveitem o tempo de vocês. Uma pessoa com uma mente iluminada, ela aproveita seu tempo. Ela não deixa para amanhã, ela faz hoje, ela resolve hoje, ela toma atitude hoje. Uma vez que temos a mente renovada, passamos a administrar o tempo e a vida com sabedoria. Você está vendo alguém desperdiçando seu tempo? Essa pessoa é insensata, ela ainda não teve a sua mente iluminada. Porque uma vez que a nossa mente é iluminada, nós passamos a aproveitar cada tempo da nossa vida. Quando a gente vai ver, meu Deus, acabou o dia. Para a gente que está nessa correria de obra, quando a gente vai ver, já chegou sexta-feira. Quando vai ver, já acabou domingo. Mas para aquele que está como uma mosca morta, vendo o tempo passar e não consegue discernir nada da vida, é o insensato, o dia prolonga. E nada na vida tem proveito, porque não mudou a sua mentalidade. Olha o que o salmista vai dizer no Salmo 37, de número 4: deleita-te no Senhor, e Ele concederá o desejo do teu coração. Alguém que sabe administrar o tempo da sua vida é alguém que se deleita no Senhor. Você está aqui? Olha para o teu irmão e fala: desperta tu que dorme. Para alguns a rema vai valer mesmo, hein? Mas se a gente não analisar biblicamente, se a gente não analisar essas coisas que estão escritas, não existe mente transformada. A gente precisa se deleitar no Senhor. Se deleitar significa ter prazer, ter satisfação, contentamento. Não está em foco ter uma vida em Deus que satisfaça todos os desejos do ser humano, mas sim uma vida que satisfaça os desejos de Deus. Que desejos? Desejos de um coração regenerado, anelante por Deus, submisso aos seus preceitos e valores. É dessa forma que nós somos prudentes ou sábios. Nós precisamos ter uma mente transformada. Por que, Miqueias? E aqui eu já vou partir para encerrar. Porque uma mente transformada é uma resposta. Olhe para o teu irmão e diga isso para ele. Uma mente transformada é uma resposta. Você acha que por quê? Está escrito em 2 Coríntios 3:3 que o Deus desse século cegou. O que ele cegou? O que ele cegou? Para o quê? Para que não vejam a luz do Evangelho. Irmãos, a gente explica isso aqui para alguns irmãos. A luz do Evangelho da glória de Cristo não é qualquer coisa. Ele está dizendo que a partir do momento em que alguém olha o Evangelho da glória de Cristo, ela sofre uma mudança no seu entendimento. Então, por onde a mente da pessoa será transformada? Através do Evangelho da glória de Cristo. Por onde será falado do Evangelho da glória de Cristo? The Chosen. Por onde vai ser falado do Evangelho da glória de Cristo? Série da Record?
Porque alguns só conhecem o Evangelho da Glória de Cristo assistindo TV, programa, série. Ele está falando isso aqui, irmãos. O Evangelho da Glória de Cristo. Isso aqui é que muda a mentalidade do homem. Aonde Satanás está comprometido para que a luz não reflita? Aqui, irmãos. Alguns estão substituindo a única fonte do Evangelho da Glória de Cristo por outras coisas. A série pode ser bonita, o programa de TV pode ser bonito, a novela pode ser bonita, mas não podem substituir a palavra de Cristo. Você vai ver que algumas dessas novelas você aprende até a fazer coisas incoerentes. Me faz lembrar até do tempo que eu era perdido, do tempo que andava se arrastando pelos cantos no lugar mais escuro. É cada beijo de um ator com uma atriz que relembra até um pecado que foi cometido. Aí as pessoas vão brincando, ao invés de olhar para as Escrituras e procurar o Evangelho da Glória de Cristo. E aí Satanás impede a mente de ser iluminada. Você consegue compreender, irmão? Hoje alguns vão dizer: nossa, vocês ali do ministério, vocês são assim, vocês são assado. Mas um dia vão falar assim: meu Deus, tinha um ministério sério ali em Paciência, que apesar da cor do púlpito deles ser escura, eles eram fiéis à palavra de Deus. E olha onde eu estou. A gente precisa refletir a respeito disso. Uma mente transformada é uma resposta. Satanás quer que a gente se distancie mais da Bíblia e se aproxime mais de outras coisas. Eu gosto de ler livros, mas um livro não substitui as Escrituras. Eu gosto de assistir um filme, mas um filme não substitui as Escrituras. Eu gosto de assistir uma série, mas uma série não substitui as Escrituras. Porque uma vez que você substitui um manancial de águas vivas, Satanás cega o teu entendimento. E quando você for querer descobrir de onde nasceu esse pecado, começou quando você terceirizou a Bíblia e começou a assistir seriado. Onde começou, Senhor? Onde foi que eu me perdi? Você se distanciou da palavra. Faz tempo que você não abre. Ah, mas eu tenho a Bíblia no celular. Seu celular serve para outras coisas, meu irmão, menos para abrir a Bíblia. E como é que a gente vai vencer a Satanás? Eu vi uma frase uma vez, eu não lembro se é de John Wesley ou se é de David Wilkerson, mas esse homem ele falou: é como que nós queremos destruir as fortalezas do diabo se não temos poder para desligar a TV? Eu vou mais longe: se a gente não tem poder de abrir mão de estar no celular, como é que a gente quer ser poderoso no Espírito Santo? Como é que a gente quer ser o aleluiado de Deus? Como é que a gente quer ser o batizado com o Espírito Santo? Como, irmãos? Você substitui a palavra de Deus, a palavra não é mais primazia. Nós estamos carecendo de homens como o rei Josias. Por que, Miqueias? Porque no tempo do rei Josias teve reforma, e a primeira coisa antes da reforma que Josias se depara é com o livro da lei empoeirado. O livro empoeirado que Josias encontrou mostrava o estado decadente dos homens daquele século. Não estavam mais comprometidos, pastor Ivani, com a palavra de Deus. A palavra de Deus estava no canto, a palavra de Deus estava sendo esquecida. Aí quando o rei Josias abriu, ele rasgou as suas roupas e disse: nós estamos condenados. Porque Josias, olha para o templo, só tem idolatria. Olha para o templo, só tem prostituição. Nós precisamos fazer uma reforma. E Cristo, na nova aliança, providenciou uma reforma e deixou a sua palavra como primazia e disse: a libertação de vocês acontecerá quando vocês estiverem em contato com a minha palavra. Se coloque de pé.
Aleluia! Glórias a Deus! Ame a palavra de Deus. Mais do que um filme, mais do que uma série, mais do que qualquer outro tipo de coisa, ame a palavra de Deus. Se perguntar qual foi a última vez que você conseguiu fazer um devocional em casa, eu estou falando de devocional de análise da palavra de Deus. Essa é a pergunta que o Espírito Santo faz para mim diariamente. Você leu a minha palavra hoje, meu filho? Meu Deus, eu não li. Você se encontrou comigo hoje, meu filho? Não me encontrei. Se me quer, você está falando de alguém que é bitolado? Não, eu estou falando de alguém que não consegue viver longe dele. Eu estou falando de alguém que se compromete com ele diariamente. Com alguém que busca com a finalidade de encontrar a ele. Irmão, pesa na balança e veja se durante 24 horas do dia, 1 hora desse dia é de Deus. É isso que o Espírito Santo nos instrui. Abre os olhos da igreja. Façam meus filhos olhar para mim. Pelo menos 1 hora do seu dia dedique para o Senhor. Meia hora pelo menos. Eu quero aproveitar esse momento agora para fazer o convite da graça. A você que entrou nesse lugar e você está distante do Senhor. Você se distanciou da palavra de Deus e hoje o Senhor te lembrou. Você se distanciou da casa do oleiro e hoje o Senhor te lembrou. Eu quero te convidar a reatar a sua aliança. Tem algum corajoso ou alguma corajosa hoje aqui que deseja reatar a sua aliança? Eu te convido a vir aqui à frente para nós orarmos pela sua vida. Eu não vou me estender muito no convite da graça, não. Onde está você? Homem e mulher, o Espírito Santo tocou o teu coração. É você quem Ele deseja. Miquel, eu nunca confessei a Cristo como Senhor. O que eu faço? Vem aqui à frente, deixe-nos orar pela sua vida. Eu vou pedir o Ministério de Louvor para cantar um pouquinho essa canção, até dar tempo de você voltar. Mas não vou me prolongar, até dar tempo de você vir aqui à frente. Grite Jesus nas montanhas. Grite nas ruas, Jesus. Onde está o primeiro corajoso ou primeira corajosa? Jesus sobre a escuridão, Jesus pela minha família, eu clamo Deus santo nome, Jesus. Grite! Grite Jesus nas montanhas, grite nas ruas, Jesus. Jesus sobre os inimigos, Jesus sobre a escuridão, Jesus pela minha família, eu canto Deus santo nome, Jesus. Seu nome é poder, seu nome é vida. Ele quebra as cadeias, quebra as fortalezas, queima como fogo, vem com a luz brilhar. onde está você, primeira ou primeira corajosa? Ter esse passo de fé. Não saia daqui sem antes reatar a sua aliança. Tem alguém? Não vou me estender, porque não é por força nem por violência, é pelo Santo Espírito de Deus. Onde está o primeiro corajoso ou primeira corajosa?
Se você não abrir espaço, ele não entrará. Se você não abrir espaço, ele não irá acessar a sua vida. Onde está o primeiro corajoso ou a primeira corajosa? Se você estiver com vergonha, nos procure após o culto. Erga suas mãos aos céus e aplauda a presença do Espírito Santo de Deus. Tome o seu assento.